Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A invasão da cidade de Gaza. O morticínio vai continuar? אנחנו לא מחכים. התחלנו את הפעולות המקדימות והשלבים הראשוניים במתקפה על העיר עזה. Efi Defrin é brigadeiro, general das Forças Armadas de Israel. Nesta declaração, diz que não vão esperar. As operações preliminares para tomar a cidade de Gaza estão em curso. Um ataque forte contra o Hamas, ao nível do solo e do subsolo, num ataque contra o que chama de terror. Israel chamou milhares de reservistas e prepara-se para lançar uma ofensiva contra a cidade de Gaza e já está a aconselhar a população a fugir para sul. E tudo isto para quê? E como veem os israelitas estas ações militares, este morticínio na faixa de Gaza? É sobre isto que vou conversar com a jornalista israelita Maya Siminovich, que está em Tel Aviv. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 22 de agosto. Bem-vinda, Maya. Oi, Ricardo. Muito obrigada. Maya, que plano é este da ocupação da cidade de Gaza? É uma coisa que todos nos perguntamos também aqui. Na teoria, é assim mesmo, uma conquista da cidade de Gaza, primeiro e depois dos campos de refugiados do centro de Gaza, os lugares onde o exército israelense não tinha entrado ainda nessa guerra. E agora foram recrutados mais 50 mil reservistas para ajudar neste esforço de guerra. Já agora, Maya, explica-nos o que é que são reservistas, porque nós também não estamos muito habituados a este tipo de terminologia. Verdade. Então, aqui o exército é todo mundo, né? Todo mundo que tem 18 anos, homens e mulheres. Os homens servem 3 anos, as mulheres 2,5. Agora aumentou um pouco. E os reservistas são todos aqueles que já fizeram o serviço obrigatório, que é obrigatório, quem não vai para o exército vai para a cadeia. Uhum. Essas pessoas mais velhas, até os 40, 45, dependendo das unidades, voltam quando é preciso. É um marco de atuação voluntário, eu diria assim, mais ou menos voluntário, porque sim, se eles não querem ir, não vão. Mas no passado tinha consequências, agora é mais uma pressão social de não estar bem visto, também abandonar os amigos numa situação de guerra como agora. Uhum. E essas pessoas são todo mundo que serve, são os professores das escolas, o dono do café, o vizinho, os filhos das amigas, assim, em geral. Mas agora a pergunta, sim. Ia-te perguntar, mas quando nós dizemos que vão ser chamados estes mais de 50 mil reservistas, portanto, estas pessoas, estamos a falar de mais de 50 mil pessoas que aderem quase que voluntariamente a este novo esforço de guerra, é isso? É aí que está a questão. Se vão começar a mandar esses convites ou cartas para eles se apresentarem, ainda não foram mandados. Vai ser gradual, agora em setembro vai ser uma das ondas de pedido, depois em novembro, depois o exército disse que em fevereiro ou março, já vamos estar em 2026. E não tenho certeza que essas pessoas vão se apresentar. Tem, inclusive, grandes dúvidas, porque tem aquelas pessoas que são contra a guerra dentro do exército. E esses que saem contra são, falando publicamente, não são a maioria, são a minoria. Mas tem muitas pessoas, não tem números, porque não é uma coisa que se publicita, mas sim de falar com pessoas que simplesmente não vão. E isso é uma incógnita.
Maia, quando falamos na ocupação da cidade de Gaza, isto leva-me aqui a uma pergunta. Ainda há alguma coisa para ocupar? O que vemos daqui é morte e destruição em proporções desumanas. No fundo, qual é o objetivo desta nova ofensiva? Olha, deixa eu te dizer uma coisa antes. Se tem alguma coisa a conquistar, tem. Tem por tá destruída Gaza, né? Uhum. A maioria. Mas tem redutos. A cidade de Gaza tem muitos edifícios que estão em pé. Antes da guerra, a visão que tinha o mundo de Gaza também era não tão realista. Gaza sempre foi um território ocupado, bloqueado, nada de bom. Mas tinha classe média, tinha pessoas ricas. Tinha bairros residenciais. Isso nunca era uma coisa que as pessoas viam no mundo. Por o que for, como os jornalistas retratam a realidade dos lugares, era uma coisa que talvez não era interessante mostrar. Essas coisas, como não sabíamos então, agora também tem outras muitas coisas que não sabemos, porque Israel não permite que tenham jornalistas na Gaza, né? Agora, o que tem lá que conquistar? Segundo o exército israelense, tem 2 brigadas de Hamas escondidas na cidade de Gaza. Esse é o objetivo do exército israelense. Agora, tem também milhares de pessoas que já foram, começou ia dizer evacuar, mas não tem nenhuma ordem, nada, todo mundo lá está fugindo como pode, de burro, de carro a pé, e isso está passando de maneira gradual, porque também ninguém tem certeza completa que isso vai acontecer. Parece que vai, mas tem uma coisa aqui nessa região que os pronósticos, que os políticos falam assim bem claramente que vai acontecer isso, depois às vezes não acontece, né? E isso é. Já regressamos à conversa com Maia Siminovich, jornalista e que vive em Tel Aviv. Na segunda parte, como olham os israelitas para o que se está a passar na faixa de Gaza? Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Era um grupo de polícias com uma grande formação especial para atacar a força de terrorismos praticados em autocarros, aviões, veículos, casas. Episódio 5. A primeira missão da Superpolícia. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Maia Siminovich, jornalista que vive em Tel Aviv. Maia, muita coisa mudou aí em Israel desde os ataques de 7 de outubro e o facto de existirem ainda reféns nas mãos do Hamas é uma ferida muito, muito, muito profunda na sociedade israelita. Porém, os relatos da fome, da morte, da destruição que nos vão chegando todos os dias são muito impressionantes e levantam questões morais e éticas. E Israel é uma democracia ocidental no Médio Oriente, é pelo menos assim que olhamos para Israel. Como é que a sociedade israelita lida com este morticínio na faixa de Gaza? Tu estava dizendo antes como é que olham para isso, eu ia te responder de costas. Não olham, sabe? Tem
os meios de comunicação fecharam filas com o governo na narrativa. São bem críticos com o governo para diferentes coisas, mas a guerra em Gaza é um bloco de negação. Não está acontecendo o que o mundo todo diz, não tem família, as coisas não estão bem, mas não é assim, não. É uma coisa terrível, a falta de... Empatia? Não, bom, isso é outra coisa, isso vai depois, mas por enquanto os jornalistas não estão cumprindo com a labor deles básica de informar. Então cria uma sociedade ou alimentam uma situação que é confortável, de não saber, não pensar, não querer saber. Mas isso, Maia, porque a dor causada pelos ataques de 7 de outubro é tão profunda que levou a essa reação? Achas que isso pode ser uma explicação? Acho que é primeiro um choque do que aconteceu, depois, de novo, meios de comunicação e políticos alimentam o trauma. Nunca acaba, né? Todos os dias que tem na televisão são ainda os mortos, os heróis, enterros. Essa é uma guerra que também tem muito soldado que morre. Tinha no meio ataques iranianos. Tem muita coisa que está acontecendo desde o ponto de vista de vitimismo, que não é, mas é interpretado desse jeito. Está sendo alimentado, obviamente, pela política do Benjamin Netanyahu. Então está caindo essa vingança, desejo de vingança do começo, não está nem apagado, continua. Né? Precisamente do ponto de vista político, no fundo, esta guerra também é muito alimentada pelo primeiro-ministro. Isto é uma forma de sobrevivência política para Benjamin Netanyahu, que enfrenta graves suspeitas de corrupção e está a responder na justiça por isso? Essa que os críticos dele falam, que agora já não é só a posição política, porque a guerra está acabando com as vidas de tantas pessoas, tem um monte de pessoas não suspeitosas de anti-sionistas ou anti-instituições, tipo 550 ex-militares israelenses que foram chefes do exército, do Mossad, do Shin Bet, que é o Serviço de Informação Interior, da polícia, estão dizendo de maneira recorrente que esta guerra tem que parar e que está obedecendo só a motivos políticos do primeiro-ministro. É uma coisa que é bem aberta e ele é muito criticado por isso, e ele responde também, ele nega, e tem uma base que apoia ele. Tem uma conversa muito perigosa a mídia toda está contra o governo, né? E todo mundo é oposição. Quem não está comigo está contra mim. E é uma narrativa que está contaminando, obviamente, a população. E a forma como a situação e a atuação do governo israelita é condenada do ponto de vista internacional? Emmanuel Macron já condenou esta nova ideia de conquistar a cidade de Gaza. Como é que este clamor internacional é ouvido aí em Israel, Maia? Antes, esqueci de responder. Tem aqueles que não estão de costas para Gaza. Tem aqueles que estão vendo, lendo, mas manifestando, pagando. Tem muito israelense que está pagando primeiro para ajudar famílias de Gaza para sair do país. Isso foi no começo da guerra. Era para subornar os como é que se diz? Pessoas de Egito. Os egípcios. Fácil, os egípcios. Então, eles tinham que ser subornados para poder sair de Rafah, que é o sul da Gaza. E cada pessoa devia pagar entre 7 e 10 mil dólares. Assim foi por muito tempo, quando ainda Rafah estava aberto. E tinha muitos israelenses, não posso dizer números porque não sei, mas pessoas que ajudavam, pagavam, faziam esse tipo de coisas. Ainda acontece, de mandar dinheiro para Gaza, que é o único jeito de tentar ajudar as pessoas a comprarem comida no mercado negro,
nessa coisa impossível de lidar. Então, tem esses que se manifestam também todos os dias, não só pelo retorno dos reféns, também para acabar com a guerra. Para acabar com a guerra. Porque é injusta, não é? São a minoria. É óbvio que é uma minoria. Eu acho que muitas das pessoas acham que é bem-vinda qualquer crítica exterior, porque reforça a situação que sentem aqui, de que o mundo tem que ver, que a deriva autocrática desse país é muito perigosa. Mas a maioria, sim. A maioria não, a maioria acha que o mundo está contra porque somos judeus. E pegando nisso, Maia, não podemos acreditar que a violência vá parar nas próximas semanas ou nos próximos meses? Na verdade, eu sempre estou com uma incógnita que talvez aconteça algum milagre. Mas, de verdade, eu não sou crente, mas eu acho que alguma coisa tem que acontecer, porque pior não pode ser. Mas a lógica da guerra e da política que se está seguindo agora diz que isso vai continuar. E talvez seja também pertinente lembrar que as eleições aqui são em outubro de 2026. E se é assim, como os críticos do Netanyahu falam, que ele está prorrogando por motivos políticos, e o exército está dizendo que as operações podem continuar até bem entrado 2026, por que não até outubro? Pode ser que continuem. Em algum momento vai ter que parar, mas enquanto não cresce, não. Obrigado, Maia. Obrigada. Maia Siminovich é jornalista israelita, vive em Tel Aviv e tivemos esta conversa por telefone, nem sempre com a melhor qualidade de som. Ficam ainda algumas notas para esta sexta-feira. Assinala-se um dia de jejum e de oração pela paz pedido pelo Papa Leão XIV. E por cá, a fragata Bartolomeu Dias regressa à base naval de Lisboa após uma missão da NATO no Mediterrâneo para a qual zarpou a 28 de abril, o dia do apagão. E depois ainda temos o início do Festival dos 900 anos do Foral de Ponte de Lima. 900 anos. O Foral foi outorgado pela Rainha Dona Teresa a 4 de março de 1125. Claro que isto pede música no areal do Rio Lima, esta sexta-feira, com Resistência e Gypsy Kings. Em Aveiro, arranca o Festival das Dunas de São Jacinto. A praia vai encher-se de papagaios de 1000 cores neste fim de semana. E quanto a romarias, há muitas e boas propostas por todo o país, mas o nosso destaque esta sexta-feira vai para a aldeia de Olas, no concelho de Belmonte. Não sei bem se devo dizer Olas ou Olás, mas como não tem acento, vou dizer Olas, no concelho de Belmonte. Festas em honra de Santa Ana, a mãe de Maria, avó materna de Jesus. E na noite desta sexta-feira há uma tradicional procissão de velas motorizada. É uma tradição local. Logo, às 8h30 da manhã de sábado, ninguém dorme em Olas, porque há passeio de motos que promete acordar toda a aldeia. E em Corroios, no Seixal, também há festa. Segundo o cartaz, os clã tocam às 10 da noite desta sexta-feira e no domingo 24 há concerto dos Anjos. Esta foi a história do dia, a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana e boas férias. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.